a construção digital do discurso político. Quem preside a mesa, Dr. Cláudio Dutra Fontella, a quem eu passo a palavra neste exato momento. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Dando início a essa etapa do ciclo de debates, com o tema Redes Sociais e Campanhas Eleitorais Online, a construção digital do discurso político, eu passo a palavra para o debatedor Fernando Neisser. Fernando Neisser é advogado nas áreas de Direito Eleitoral e Administrativo, bacharel e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, membro das comissões de Direito Penal e Eleitoral da OAB de São Paulo, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Paulista de Direito Eleitoral, IPAD. Com a palavra, o Dr. Fernando Neisser. Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo muito, é para mim uma grande honra e uma grande alegria retornar a essa casa que tão bem me recebeu em agosto. Eu cumprimento a mesa pelo nosso presidente, Dr. Cláudio Fontella. Desejo boa tarde a todos. E quis trazer uma apresentação, até a pedido do meu amigo Rafael Morgenthau, quem me fez o convite, um pouco menos jurídica, um pouco menos focada no juridiquês. A ideia foi trazer algumas reflexões nesse novo cenário que creio que todos experimentamos pela primeira vez dessa grande influência que as redes sociais tiveram no discurso público, no discurso político nas eleições de 2014. Em 2008, 2010, 2012 e no começo desse ano, 2014, nos ciclos eleitorais, eu fui responsável pela aula sobre novas tecnologias de informação e comunicação no curso de pós-graduação em Direito Eleitoral da Sociedade Brasileira de Direito Público. Quando chamado pelo Dr. Rafael, no meio da campanha eleitoral, que eu estava trabalhando em São Paulo, falei, bom, não tenho muito tempo, vou dar uma recalchutada naquela apresentação que eu já tenho. E, infelizmente, isso não foi possível. E não foi possível porque o cenário mudou muito. Eu fui, então, obrigado a fazer algumas novas reflexões e quero aqui dividir rapidamente essas reflexões com vocês. A primeira pergunta que se coloca é até que ponto realmente algo mudou? Até que ponto as redes sociais elas não são um mero reflexo daquilo, dos debates que já existiam nas mídias tradicionais? Por exemplo, capa da Folha de São Paulo dessa semana mostra que praticamente a maior parte dos compartilhamentos de links, tanto no Twitter quanto no Facebook, foram meras repetições de matérias da imprensa tradicional. Chega ao ponto do pesquisador da própria colunista da Folha, mas pesquisador da USP, o Luli Radfarer, dizer que sem mídia não tem mídia social. Essa seria, então, uma afirmativa que levaria a discussão das redes sociais para um patamar menos importante. Afinal, bastaria continuar discutindo as mídias tradicionais e a influência das mídias tradicionais na formação do discurso político e as redes sociais seriam um mero reflexo disso. Outro elemento que poderia fazer crer que esse debate não traz grandes novidades, ou ao menos não influencia sobremaneira a discussão política no âmbito nacional, pode ser visto nessa formatação gráfica que eu achei bastante interessante, uma pesquisa da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da GV, que mostra as interações. Foi feita com base no Twitter, mas com certeza ela se reflete também no Facebook, que é a rede talvez mais importante no Brasil hoje, que mostra como há uma pregação para convertidos dentro das próprias redes sociais. Você tem as pessoas falando do Aécio entre si, as pessoas falando da Dilma entre si, e pouquíssimos pontos de interligação entre esses dois grupos. Tenho para mim que esses pontos de interligação são aquelas brigas e as pessoas que deixam de ser amigas no Facebook e deixam de seguir os outros no Twitter porque se cansam de ouvir aquilo que é diferente. Veja que, se isso for verdade, se é verdade que... Se é verdade que as redes sociais nada mais fazem do que refletir aquilo que é colocado na mídia tradicional, logo pouco se cria.
e, ainda assim, as pessoas ficam apenas repetindo aquilo com o qual elas já concordam, então o eleitor do Aécio fica postando as notícias da Veja, o blog do Reinaldo Azevedo, o blog do Rodrigo Constantino, e os eleitores da Dilma ficam colocando a Carta Capital e publicando as matérias do blog do Paulo Henrique Amorim. Então isso em nada agrega ou acrescenta ao discurso que nós já temos. Essas são as conclusões dessa pesquisa gráfica que mostrei antes, ou seja, essas interações, elas majoritariamente se dão dentro dos próprios grupos. Mais do que isso, você percebe que o discurso de cada grupo, a relevância que cada grupo dá às prioridades, ela é estanque, enquanto os grupos dos eleitores do Aécio entendem que a eficiência econômica, a estabilidade econômica é a grande questão a ser buscada, e um concorda com o outro, porque esses grupos só falam entre si. Os eleitores da Dilma tratam a questão da busca por uma igualdade social como a grande pauta e também concordam entre si. Começamos a nos questionar quando percebemos que a questão das redes sociais também ela ainda não é ubíqua, ela ainda não atinge todo mundo, isso foi colocado na última mesa. Ainda que isso é uma matéria também recente, matéria agora de outubro, do UOL, ainda que nós tenhamos tido um aumento brutal no número de acessos, e aqui é possível ver que na última eleição presidencial nós tínhamos na casa de 12 milhões de acessos móveis, saltamos para praticamente 128 milhões de acessos móveis só no 3G, somados ainda à tecnologia 4G que não existe à época, nós saltamos de 12 para 131 milhões de acessos móveis em apenas 4 anos. É um número bastante alto, é preciso pensar que num eleitorado na casa de 110 milhões de pessoas, boa parte está integrada de alguma forma à internet, ainda não a totalidade, mas uma boa parte dela. E é preciso começar a pensar como tratar essa questão do ponto de vista jurídico, que é a minha praia, mas especialmente como dar um tratamento que não seja um mero reflexo daquele tratamento que nós temos para a mídia tradicional, do direito de resposta, que deve ser dado com igual espaço, com o mesmo tamanho de fonte, aquela discussão que se tem com relação à mídia tradicional, na internet faz pouco sentido. Já houve isso discutido em outras eleições, nós tivemos exemplos, por exemplo, de blogs que fizeram matérias que foram consideradas ofensivas, foi concedido direito de resposta pela Justiça Eleitoral, mas é impossível viralizar o direito de resposta. As pessoas escolhem aquilo que vão compartilhar e não o fazem por determinação da Justiça Eleitoral. Então eu tenho alguns problemas sérios. Eu tenho para mim que os operadores jurídicos, e aqui falo de todos nós, juízes, promotores e advogados, têm pouca expertise nos temas técnicos. Mais do que isso, conforme se adquire conhecimento, esse conhecimento também muda. Então, aquele entendimento que se tinha de como lidar com a internet em 2009, que plasmou a Lei 2034, trazendo, à época, uma lei inovadora, uma lei que conseguiu dar alguma regulação para o cenário de internet para as eleições, já hoje faz pouco sentido. Quando, por exemplo, a nossa legislação fala que é proibida a propaganda paga na internet, ela faz uma grande de uma piada, porque as prestações de contas das campanhas trazem o gasto alto, cada vez mais alto, que se tem com a criação de sites. Aliás, criação de sites é um gasto lícito nas eleições, e ao mesmo tempo eu não posso ter propaganda paga. Ah, bom, mas propaganda paga é propaganda em site pago. Mas não é propriamente isso que a lei traz, e mesmo assim, todos os sites que fazem propaganda eleitoral têm um custo bastante alto. Eu não consigo entender, a não ser que o que se queira é proibir apenas a propaganda em portais, como no UOL, no Terra ou no G1, não me parece que a legislação se concatene com a própria realidade e com a própria normatização da Justiça Eleitoral, onde você tem custos altíssimos e cada vez, como disse, mais altos com a Justiça Eleitoral, com a internet. Você tem uma dificuldade de controle que muitas vezes leva até ao abandono da tentativa de controlar. Quando um candidato começa a verificar aqui um vídeo no YouTube, ou algum tipo de postagem, uma matéria viralizou, começou a se multiplicar contra si, uma ofensa,
ele começa a ir atrás, ele consegue tirar um vídeo do YouTube uma vez, ele demora mais 2, 3 semanas, ele consegue tirar de outra plataforma, do Vimeo, mas isso já está reproduzido, isso é recolocado no YouTube, e num determinado momento ele percebe que ele está secando gelo, que a dificuldade técnica por trás de resolver esse tipo de problema é tão alto, que ele deixa fluir. Mas ele deixa fluir isso em contrariedade até ao direito que a lei, em tese, lhe garante. Então eu tenho um conflito entre o que a lei promete e aquilo que ela consegue entregar. E esse problema da promessa não cumprida gera uma frustração não só nos atores eleitorais, mas no próprio eleitorado. Quer dizer, que justiça eleitoral é essa? Que advogado é esse que não consegue tirar esse vídeo ofensivo, se a lei me diz claramente que eu tenho direito a ter esse vídeo retirado? Que promotor é esse que não consegue tirar ofensas racistas, ofensas xenofóbicas das redes sociais, como as que vimos após o resultado das últimas eleições presidenciais? E um outro problema que nós temos aqui diz respeito ao alto custo dessa repressão e à demora na obtenção dessas informações. Qualquer pessoa minimamente letrada do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da internet, consegue fazer as suas ofensas, criar uma ilegalidade na internet de uma forma que torne muito difícil, ou muito custosa, ou muito demorada a busca por esse autor. Ele usa ferramentas como o Tor ou o The Onion Project, que são ferramentas tecnológicas que permitem o mascaramento do IP, que tornam praticamente impossível, se não muito difícil, a localização de quem fez a ofensa. Basta dizer que a questão de 1 ou 2 meses houve uma grande operação da Polícia Federal que conseguiu desbaratar uma quadrilha de pedofilia infantil, de pedofilia digital, de pedofilia virtual, que veiculava vídeos de conteúdo sexual com crianças, numa investigação que já durava 2 anos, uma investigação técnica bastante complexa, que no período eleitoral seria absolutamente inócuo esperar 2 anos para conseguir localizar o autor de uma ofensa. Eu vou dar aqui um exemplo, e eu começo com um exemplo, e aí por quase um disclaimer, eu tenho que dizer que fui o advogado que ajuizou essa ação e que perdemos a ação, então posso aqui exercer o meu ius sperniandi para tentar explicar por que essa falta de conhecimento técnico, por vezes, impede uma plena aplicação da lei, o que pode decorrer não só dessa falta de conhecimento técnico, mas da própria lei, que é deficiente quando fala de internet. Em São Paulo, nessas eleições, nós tivemos um episódio que diz respeito aos chamados links patrocinados e posts patrocinados no Facebook. E aí, me parece que a falta de conhecimento de como funcionam as redes sociais, como funciona o algoritmo das redes sociais, impediu que se desse outra solução ao caso no nosso TRE São Paulo. Há a proibição da propaganda paga na internet, como disse, uma regra bastante controversa. Mas não há dúvida que é proibido o uso de links patrocinados ou de posts patrocinados. Há uma jurisprudência já bastante sedimentada nesse sentido. Pois bem, como funciona o Facebook? Falando aqui muito rapidamente. Eu tenho 1000 amigos, por exemplo, no meu perfil de Facebook. Quando eu escrevo alguma besteira qualquer no meu mural, não são as 1000 pessoas que têm acesso imediato a isso nos seus murais. O algoritmo do Facebook calcula e já tem um cálculo que é dinâmico, um cálculo que se altera com o tempo, mas aquelas pessoas que interagem mais comigo, aparece aquela informação no mural delas, as outras não. Se essas pessoas começam a curtir aquela postagem que eu pus, o Facebook entende, bom, aquilo tem mais relevância, e começa a fazer aquela postagem aparecer nas páginas de outras pessoas. Mais do que isso, se eu por acaso fizer um post que for muito bem sucedido, e em vez das 2, 3 curtidas que tem, em geral, as besteiras que eu coloco, eu tiver 100 curtidas, o próximo post que eu puser, mesmo se for uma besteira, como as que eu costumo colocar, vai aparecer não mais para 10 amigos meus, mas vai aparecer para 50 amigos meus. O Facebook, de forma dinâmica, passa a calcular que eu sou uma pessoa relevante, que mais gente pode estar interessada em ler aquilo que eu estou escrevendo. E esse é um movimento que ele se acumula
ou ele se reduz com o tempo. Então, se os meus posts passam a ter cada vez mais curtidas, para cada vez mais pessoas eles vão aparecer. E o contrário, obviamente, se meu post passa a ter menos curtidas, cada vez para menos pessoas vai aparecer. O que fez lá o adversário do meu cliente, advoguei para a campanha de Paulo Scaff, o que fez o governador Geraldo Alckmin? Fora do período eleitoral, no seu perfil, que não tinha nenhuma mensagem com conteúdo eleitoral, propriamente dito, ele empreendeu um grande gasto com links patrocinados, que aumentou, praticamente triplicou de 100 para 320 mil seguidores no seu perfil público, esse número. Isso tudo entre dezembro do ano passado e junho desse ano. Quando começa o período eleitoral, ele para de usar os links patrocinados, imediatamente, cumprindo a lei do ponto de vista estrito. Contudo, disse eu, a metáfora que coloquei foi, o megafone já estava amplificado. Ele pagou para aumentar o som antes, quando ele podia pagar, em tese, já que ele não tinha conteúdo eleitoral. E quando começa o período eleitoral e ele pode vocalizar a propaganda eleitoral no seu perfil, ela atinge um número muito maior de pessoas. Sustentei que isso se trata de uma fraude à letra da lei. Na verdade, ainda que não houvesse conteúdo eleitoral naquele momento, essa amplificação levou o candidato que dela fez uso a quebrar um certo princípio que vige na internet de uma meritocracia digital. É um princípio que diz que você vai ter a relevância que você merecer sem pagar por ela. A nossa Justiça Eleitoral, como noticiou o Fausto Macedo do Estadão, entendeu que não. E veja que curioso, disse o juiz, é inegável que o expediente dos links patrocinados permitiu a potencialização de seguidores a um dos réus. Mas daí a constituir desvio eleitoral vai uma longa distância. E a razão disso foi, naquele momento, não havia conteúdo eleitoral. Numa lógica, dentro do quadradinho que nós temos, que só o conteúdo propriamente eleitoral, o pedido de votos, exposição de plataforma, exposição de um cargo que se deseja disputar, é que constitui propaganda eleitoral antecipada. São conceitos que, penso eu, precisam ser repensados. Último ponto que quero tratar, já que já recebi aqui o cartão amarelo com relação ao tempo, diz respeito à propaganda negativa na internet, ao lado B das campanhas eleitorais. Recomendo a todos, firmemente, que leiam essa matéria inteira do blog do Léo Sakamoto, no UOL. Tive a oportunidade de colocar em contato o Léo Sakamoto, que é um grande amigo, com a fonte anônima, cuja identidade foi preservada nessa matéria. Inclusive a entrevista foi feita na minha residência, e aonde essa pessoa, que é dona de uma empresa que faz campanhas eleitorais na internet, expôs de forma bastante crua como é feita a campanha negativa, anônima, como é feita essa campanha suja na internet. E aqui a gente vê que realmente parece haver muito pouco a se fazer para controlar do ponto de vista da justiça eleitoral. Você tem pessoas que, em geral, estudantes universitários, estudantes da área de tecnologia, ou de comunicação, ou de jornalismo, que para ganhar um dinheiro, ao invés de fazer um estágio, por exemplo, mantém perfis falsos no Facebook. Esses perfis têm vida própria. Então a pessoa, eu tenho um perfil que é um senhor de 60 anos, aposentado, que mora em Araraquara, é um ex-militar, ele põe fotos das suas viagens. Eu tenho um outro perfil que é uma menina de 14 anos, que mora no Rio de Janeiro. E essas pessoas, elas gerenciam esses perfis por anos e anos. Não é um perfil que se cria só para fazer uma maldade na internet. Essas pessoas alugam esses perfis, fora do período eleitoral, para empresas comerciais. Nada melhor do que um aposentado de 60 anos que participa de comunidades na internet, onde ele consegue amigos, que são amigos virtuais, mas são pessoas com quem ele realmente dialoga, num determinado momento falar, olha gente, eu nunca fiz propaganda de nada, mas realmente eu estou usando um shampoo para caspa que é excepcional. Isso vale mais do que R$1 milhão gastos com uma propaganda desse shampoo anti-caspa em qualquer rede de televisão ou rádio. Essas pessoas colocam esses perfis para trabalhar no período eleitoral. Disse essa fonte, esse dono dessa empresa, que especialmente nos grandes blogs políticos, Reinaldo Azevedo, Paulo Henrique Amorim e por aí vai, mais de 60% daqueles comentários que a gente lê e fala, nossa, mas quem é tão virulento assim? São esses perfis falsos que geram esse debate.
Ele mencionou algumas medidas que são feitas para garantir o sigilo dessa tarefa. Você tem o uso, como eu mencionei aqui, do Tor, que é como se fosse um navegador que consegue mascarar o IP, passando a sua transmissão de internet por uma centena de roteadores espalhados pelo mundo, que torna praticamente impossível a identificação da origem. Você tem servidores virtuais que são mantidos em países com os quais o Brasil não tem nenhum tipo de acordo de cooperação jurídica. Então, o sujeito, quando entra da casa dele, ele acessa, na verdade, um computador na Mongólia, e tudo é feito a partir daquele computador, e por mais que se identifique aquele IP, não há como tomar uma medida jurídica. E o que chama muito atenção é que dinheiro é pago a essas pessoas, hoje, pela nova legislação aprovada no final do ano passado, ainda não em vigor para essas eleições. Isso é crime, contratar alguém para falar mal de um candidato na internet, mas, por óbvio, esses gastos estão fora da prestação de contas oficial, já que eu não teria nem como justificá-los. Essas pessoas, no mais das vezes, inclusive, nem precisam morar no Brasil para fazer esse trabalho. Basta que elas tenham acesso a um computador com esses equipamentos de mascaramento. Alguns elementos são até curiosos, são até caricaturais desse trabalho dessas pessoas. Então, por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa adquirir um número grande de amigos e ser vista como alguém confiável se for uma pessoa esteticamente bonita. Então, pouco importa se homem ou mulher, as fotos que essas pessoas escolhem são, em geral, fotos de pessoas bonitas. Mas há um problema sério, porque as outras campanhas também fazem esse tipo de tarefa. E há uma contra-espionagem. Então, essas equipes ficam a todo momento tentando identificar os perfis falsos dos adversários que estão fazendo aquilo que elas também estão fazendo em relação ao seu cliente. E ao fazer isso, elas denunciam para o próprio Facebook, não para a Justiça Eleitoral. E o Facebook derruba esses perfis. Uma das formas de identificar esses perfis falsos é com relação às fotografias usadas. Não só a fotografia do perfil, mas aquelas fotografias que a pessoa vai colocando no Facebook. Fui a Buenos Aires e coloca uma foto de uma viagem. Hoje, se você arrasta uma foto para o Google, você consegue identificar se aquela foto faz parte de um banco de imagens internacional, por exemplo. E aí, se fizer parte de um banco de imagens, você demonstra isso ao Facebook, e o Facebook automaticamente tira aquele perfil da rede. Na verdade, não tira automaticamente, mas ele pede àquele perfil que mande uma cópia de um documento de identidade, e aí, obviamente, o perfil não manda, e aquele perfil é desconectado. Essa guerra suja que ocorre por trás, que muitos de nós nem sabem da existência disso, ela hoje movimenta alguns milhões de reais em eleições gerais, em eleições para governador, em eleições para prefeito, e elas têm cada vez mais influenciado a tomada de posição, chegando ao ponto, e aqui a última questão que eu queria colocar, de estratégias bastante refinadas para a tentativa de convencimento dos eleitores. É muito normal se tem um sujeito que ele tem um perfil falso, vamos voltar no aposentado de 60 anos, é um militar aposentado de Araraquara, com um perfil bastante à direita, esse foi o perfil que aquela pessoa desenvolveu ao longo de anos, e ele é contratado para fazer uma campanha do PT. Ele fala, pô, mas como é que eu vou colocar o meu perfil para apoiar o PT? E aí ele entra em todos os fóruns de discussão do Facebook que ele puder, fazendo campanha para o Aécio, e xingando a Dilma, por exemplo. Num determinado momento ele começa a ter dúvidas públicas que ele divide com as pessoas no Facebook. Olha, vejam que estão falando, o PT está falando que o Aécio fez um aeroporto na terra da fazenda dele, da família dele. Isso é mentira, só pode ser mentira, vamos verificar. Aí ele vai no dia seguinte e fala, olha, eu olhei, parece que é sério, parece que teve mesmo, mas deve ter alguma boa justificativa, vamos ver o que o nosso candidato tem a dizer. E aí na outra semana ele fala, não, gente, parece que é verdade. E ele vai construindo ao longo do tempo essa mudança de posição, e há 2, 3 dias da eleição, ele fala, mudei de posição, realmente não dá por causa disso, e ele leva, eventualmente, centenas de pessoas a seguirem essa decisão. Isso não é feito espontaneamente por um aluno de graduação que tem a ideia, isso é acompanhado por psicólogos, isso é acompanhado, todas as postagens há programas especiais que puxam essas postagens em Excel, isso é verificado pela equipe de coordenação de internet das campanhas, é delineado por um psicólogo ou por uma equipe de psicólogos para tornar aquilo mais convincente. Ou seja,
há muito mais por trás daquilo que a gente imagina, e o combate a isso me parece muito difícil. Eu trago, mais como questionamentos, como um panorama para o futuro, um efeito que me parece que nós estamos correndo o risco de passar, que é um efeito de polarização, que é chamado efeito primárias na ciência política americana, que é aquele efeito pelo qual essa extrema propaganda negativa, hoje nas redes, mas, enfim, essa propaganda negativa pode se dar em qualquer lugar, ela acaba levando à participação exclusivamente dos polos mais radicais de cada um dos grupos. E aquele eleitor mediano, que tem médio interesse ou baixo interesse pela política, média ou baixa afinidade com um dos lados, que é o swinging vote, é aquele voto que efetivamente decide a eleição, ele se retrai. E isso, qualquer um aqui que tem uma rede social e acompanhou no Facebook, viu aquelas pessoas que uma hora falavam, eu não aguento mais essa briga de vocês, e sai. Esse sair não é só da rede social, esse sair é um sair da política. E isso leva a um problema sério, que é a radicalização das políticas públicas implantadas. Porque, no fim das contas, o grupo que efetivamente elegeu aquele governante é o grupo mais radical de um dos lados. Você tem isso nos Estados Unidos com as primárias, porque aquela disputa intestina que você tem nos partidos acabam fazendo com que só quem tenha paciência e disponibilidade para entrar nela sejam os radicais. É o caso do Tea Party, que acaba ficando, por exemplo, super representado. A maior parte dos republicanos americanos não pensa como pensa o Tea Party, mas os candidatos republicanos precisam comprar a pauta daqueles radicais, porque são eles que o elegem nas primárias e depois que ajudam na campanha. Como alterar esse cenário? Eu confesso, e na apresentação que fiz aqui em agosto, quando tive a oportunidade de vir para falar sobre propaganda eleitoral, eu sou bastante contra um intervencionismo da justiça eleitoral muito exacerbado, ou mesmo da lei, na tentativa de controlar esse tipo de conduta. Eu creio que a sociedade deve conseguir se organizar pelos seus meios próprios, a sociedade civil deve se organizar. Há um exemplo interessantíssimo, que são os chamados ad watches, que são estratégias de verificação factual daquilo que é dito ou daquilo que é circulado nas redes sociais. E os dois maiores nos Estados Unidos são o PolitiFact e o Fact Check. São entidades mantidas por universidades que conseguem, ao longo do tempo, angariar prestígio, e aonde as pessoas, quando recebem uma notícia na rede social, por exemplo, quando vem um discurso de um político, vão a esses sites, vão a essas entidades. Será que isso é verdade? Será que não é verdade? E a entidade faz uma análise factual daquilo que é colocado. Claro que é impossível a lei criar prestígio para esse tipo de entidade, ou mesmo determinar a criação da entidade. Isso deve surgir da imprensa, isso deve surgir da academia, mas me parece um caminho bastante mais adequado de conseguir equilibrar esse debate, de trazer um pouco de factualidade para esse debate. Penso que a multiplicação dos meios de comunicação é importante para isso. Eu cansei de ver matérias da Carta Capital e da Veja sendo colocadas pelos meus amigos de Facebook, que eram, parece, as únicas duas fontes críveis, com credibilidade ao menos, para cada um desses grupos de eleitores. E eu penso que a regulação ela deve ser simplificada, a regulação normativa, ela deve ser uma regulação muito mais de finalidades do que de meios. Não adianta, na internet, eu criar uma lei que diga é assim, porque amanhã o meio já não vai mais ser assim e aquela lei já vai estar ultrapassada. Eu preciso, no limite, para questões muito graves, facilitar o acesso aos bloqueios dos provedores de backbone. O que é isso? Toda a internet ela acaba transitando por grandes provedores chamados de backbone, de estrutura da rede, que fazem, por exemplo, a comunicação de todo o Brasil com o exterior. Para que eu possa bloquear algo feito por alguém que sabe fazer, que colocou um site no exterior com calúnias, ou que posta a partir do exterior, eu preciso conseguir bloquear. Hoje, para fazer isso na justiça, é uma maratona, é muito difícil localizar todos os servidores de backbone. Isso poderia ser, de uma forma mais simples, organizado pela Justiça Eleitoral, para criar uma única comunicação, eventualmente ao CGI ou ao NIC, enfim, algum órgão gestor de internet do Brasil, para ter uma maior agilidade e que essa entrega jurisdicional pudesse ser mais eficiente, mais simples e não incorresse nas famosas promessas descumpridas do direito. Esperando não ter excedido demais meu tempo, agradeço muito a atenção de todos e
Vamos às próximas. Obrigado. Agradeço. Agradeço as palavras do Dr. Fernando Neisser e passo a palavra agora ao Dr. Marcos Martinelli. Dr. Marcos Martinelli é sócio proprietário da Via Mercosul, Comunicação e Marketing. É jornalista, radialista, bacharel em Direito, tendo ocupado funções de direção nos sindicatos radialistas e jornalistas do Rio Grande do Sul. Pós-graduado em jornalismo na Universidade de Navarra, na Espanha, em 1989, mestre em Política e Economia da América Latina na London School of Economics and Political Science, 1990-1991, participou de seminários de marketing político na Miami University e George Washington University, em 2009 e 2010. Ministrou cursos de Media Training em vários estados e em Portugal para preparação de profissionais da área pública e privada para contatos com a imprensa e gestão de crises, incluindo agências de publicidades Dell, Ortopé, McDonald's e Iguatemi. Atuou como repórter nas TVs RBS, Globo, Repórter, Band, SBT, Cultura de São Paulo e TVE Rio Grande do Sul, em cargos de chefia no jornalismo. Foi gerente de jornalismo da Record no interior de São Paulo, implantou o departamento de jornalismo da TV Record no Rio Grande do Sul. Em 2012, coordenou o marketing e formulou a estratégia da campanha vitoriosa de José Fortunati, prefeito desta capital, que registrou a maior votação entre as capitais brasileiras. Em 2013, foi o primeiro brasileiro a vencer 3 categorias do Reed Awards Latino, com a melhor campanha, melhor slogan e melhor peça gráfica. Neste ano de 2014, coordenou o marketing da campanha vencedora e da famosa campanha vencedora, me permito, de José Ivo Sartori ao governador do Rio Grande do Sul. No segundo turno, José Ivo Sartori obteve 61,21% dos votos válidos. Então, eu passo a palavra para o Dr. Marcos Martinelli. Obrigado, boa tarde a todos. Não sou doutor, sou bacharel em Direito, mas sou um jornalista. A Verinha aqui foi minha companheira presidente do Sindicato de Jornalistas. A Carla trabalhou comigo na campanha do Fortunati. Eu sou um prático, né? Então eu tenho coisas para dizer para vocês que não está no dia a dia de vocês, mas, né, talvez sejam úteis. Eu acho que mais úteis ainda serão as respostas que eu vou dar às perguntas de vocês para esclarecer dúvidas pontuais. Eu começo fazendo uma crítica ao nosso TRE, que fala tanto em democracia digital e não foi democrata ao implantar o recebimento das mídias de televisão e rádio, principalmente de rádio, para o interior. Eu pessoalmente que entreguei um papel aqui com a resolução feita para o nosso estado vizinho de Santa Catarina, que fez isso, que recebeu, e nós não fomos democratas, por quê? Temos mais de 900 rádios e nenhuma candidatura conseguiu mandar para mais de 400 rádios, ou seja, muitas rádios, a maioria das rádios do interior, por exemplo, não tiveram propaganda política. Mas essa é só uma colocação que eu faço, que a gente tem que se atualizar. Não é apenas nos cursos, que são ótimos aqui, essa participação que vocês estão oferecendo, mas nós também temos que nos movimentar. Eu tinha um professor de Direito em Passo Fundo, que ele era juiz, e um colega perguntou, professor, tem muito trabalho? E ele dizia, tem, mas eu não faço. Claro que era uma exceção. A maioria dos servidores públicos são bons profissionais como vocês aqui. Mas nós temos também que pegar esses avanços e disponibilizar a todos. Bom, em termos práticos, o que eu vou dizer para vocês aqui? Essa campanha específica, eu venho trabalhando com redes sociais, né, desde 2010. Teve a campanha de 2008 do Obama, que foi maravilhosa, que todo mundo sabe. Eu achava que essa campanha de 2008 iria se refletir agora em 2014. Ainda não foi. Eu errei na minha previsão. Nós temos muito tempo ainda, estamos muito atrás dos países, entre aspas, de primeiro mundo, que utilizam essa ferramenta e estão mais acostumados a esse tipo de exercício democrático. Na questão dos partidos, em 2010, nós utilizamos pouco. Eu participei de uma campanha em Roraima,
né, uma no Ceará no primeiro turno, uma em Roraima no segundo turno. Foi pouco utilizada a rede social. Em 2011 eu fiz uma campanha em Portugal, onde foi muito utilizada. Por quê? Porque lá são poucos partidos, são partidos consistentes, têm ideologia, cada um defende e é obrigado a ficar na sua ideologia, tu vota em lista, é muito interessante isso. E tinha pessoas do partido que eram comprometidas com o partido e trabalhavam de forma orgânica, vinculada e direta, não se escondiam através de fakes para discutir. Portugal, nesse ponto, tem muito a ensinar para a gente. Nós aqui usamos ainda muitos fakes, não foi o caso dessa campanha que eu fiz, mas eles existem, realmente são vendidos. Há campanhas que compram. E no caso do Brasil aqui, né, nós tivemos a utilização das redes sociais nesse ano, no meu ponto de vista, a utilização principalmente como função negativa, como crítica ao adversário, como forma de potencializar os defeitos do adversário e criar inverdades que passam a ser verdades, e tu cria uma agenda negativa que a campanha adversária tem que correr atrás para apagar o incêndio, esse incêndio diário. Eu sempre lembro a citação lá que uma mentira repetida 1000 vezes, hoje não existe mais essa questão aí. Porque qualquer mentira colocada na internet são milhões de vezes, e não tem justiça nem divina que resolva isso. Não tem, não é, excelência? Não tem. Caiu ali, tem que resolver, tem que apagar o incêndio, compre seu extintor, né, e se prepare, porque a queimadura é garantida, independente de ser verdade ou não, porque a justiça não funciona nessa área. O que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul? Nós tivemos aqui foi até uma campanha relativamente tranquila, né? Houve campanhas piores, né? Em 94, 98 foram campanhas muito duras, 2002 aqui. Mas nós tivemos aqui muitas candidaturas buscando direito na justiça, e nós tivemos apenas um direito de resposta dado. Né? Porque eu acho que o tribunal também demorou para se pronunciar, não quis comprar briga nenhuma e deixou a questão que o tempo resolvesse. Essa é a minha avaliação. Não é a avaliação da candidatura, inclusive porque o meu compromisso com a campanha encerrou no dia da eleição. Eu digo o seguinte, eu trabalho, eu monto uma equipe, e a nossa vitória é a nossa derrota, porque nós morremos no dia da eleição, terminou a eleição, terminou o compromisso que eu tinha com o cliente. Mas na questão das redes sociais, nós tivemos em 2012 uma participação boa das pessoas, uma participação produtiva. Nessa eleição, nós tivemos aquilo que nós vimos aqui, colocado anteriormente, em todas as anteriores, que cada grupo falando para o seu segmento, para o seu grupo de interesse. Essa separação ela acontece porque a discussão é muito virulenta, como eu vejo, e isso não traz um benefício para a discussão dos assuntos que devem ser discutidos. A agenda é a agenda de cada um, é a agenda que interessa para cada partido, para cada grupo, e ela não consegue ser uma questão democrática. Nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas com possibilidade de exercer a democracia com seu smartphone, com seu tablet. Hoje nós temos aí 60% das pessoas que assistem o Jornal Nacional de uma maneira ou de outra interagindo com outras. Isso é maravilhoso, porque nós não tínhamos até há pouco tempo, antes do advento da internet, era vertical a informação, qualquer informação era vertical, como é hoje num jornal. Nós tínhamos qualquer televisão falando e todo mundo ouvindo, sem condições de reclamar, de participar. Hoje nós temos isso, é um avanço, mas é um avanço que é uma construção que nós vamos ter ainda por muito tempo. Nós temos dificuldades, ainda nós temos muitos ranços. Eu acho que são coisas, né, por exemplo, a discussão da ditadura, do golpe de 64, acho que isso só acaba quando terminar a nossa geração, a minha geração, não a de muitos de vocês, e nós perdemos muito tempo com isso. Em relação à proposta que existe aqui, que é a discussão do discurso digital na internet, eu tenho a dizer o seguinte, nós cada vez mais passamos a entender, quem trabalha em comunicação, que não dá para segmentar o discurso online e offline. Não dá para nós termos aquele discurso antigo do offline, o cara lê alguma coisa, o outro vai replicando, e não consegue haver uma harmonia no discurso. Nós temos essa dificuldade porque hoje em dia nós, profissionais de comunicação, fomos formados numa plataforma offline. E essa migração, né, de pessoas até os 30 anos, né, ela é muito difícil para quem foi formado no offline entender a agilidade e a necessidade de se falar a linguagem de cada segmento. É o segmento de interesse, é o segmento social, é o segmento etário, é o segmento de cada interesse envolvido, ele demanda o quê? Demanda uma resposta específica, demanda um grupo respondendo para aquele setor, demanda o interesse
demanda o expertise para chegar naquele núcleo. Hoje nós temos tecnologias para isso, temos pessoas capacitadas para isso. Na campanha que eu fiz agora, nós não tínhamos pessoas para fazer isso, porque foi uma campanha que não teve uma estrutura necessária, uma estrutura do tamanho necessária para o tamanho da tarefa que se propunha enfrentar. Para vocês terem uma ideia, na parte de redes sociais, nós éramos apenas 8 pessoas, incluindo a coordenação, que era do Beto Andrade, um amigo meu, e da Priscila Montandon. O que aconteceu? Em setembro, por falta de recursos, eu tive que demitir metade. Demitimos metade, demitimos 4, e ainda nem conseguimos pagar no dia da demissão, porque não tinha recurso, a campanha não arrecadava. Conseguimos recontratar as pessoas no segundo turno. Ou seja, com 4 pessoas não consegue fazer esse tipo de atendimento. Então, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos da forma mais simples, é deixando o candidato se expor como ele era, com a simplicidade que era, e era um candidato também, com 66 anos, desvinculado das redes sociais. Ele foi formado na plataforma offline, na plataforma da velha política, ele foi seminarista, foi do Partidão, depois, né, quase 40 anos de vida pública. Ele não tinha o acesso à tecnologia, não tinha o conhecimento do funcionamento das redes sociais, e se apaixonou com isso. Se apaixonou com a forma direta e rápida que as redes sociais funcionam, e no caso, nós criamos lá o Gringo que Faz, criamos o slogan lá, o meu partido é o Rio Grande, mas a inserção mesmo grande do nosso candidato aconteceu quando as redes passaram a comprar o discurso dele, passaram a comprar a forma com que ele falava e se identificaram com ele e começaram a conversar. Num determinado momento, tinha um grupo chamado Futzoeira, que trabalhava, que joga futebol, se reúne, um grupo de jovens, um grupo grande que faz campeonatos de futebol, começaram a gostar do Gringo e começaram a conversar com o nosso grupo. E ele passou a integrar essa conversa. E as pessoas gostaram, não acreditavam ainda que era ele que estava conversando, as respostas que dava. E criaram um slogan para ele lá, uma hashtag lá, Sartorão da Massa. Não fomos nós que criamos, foi a rede que criou. E ele participou, foi em um dos eventos, e as pessoas começaram a gostar dele e acreditar mesmo que uma pessoa podia fazer alguma coisa diferente, podia conversar de forma diferente. Foi o que aconteceu. Então, esse discurso que nós conseguimos fazer, né, do offline, misturado com o online, e uma plataforma que as pessoas pudessem acessar e pudessem conversar e pudessem interagir e entender que não era um robô que estava respondendo, não eram militantes pagos que estavam trabalhando. E, para vocês terem uma ideia, uma avaliação que nós tínhamos no começo da nossa candidatura, ela começou do zero. Enquanto as outras já tinham estrutura lá, milhares de pessoas, a nossa começou do zero, porque não tinha plataforma alguma. Terminou com quase 40 mil curtidas, que atingiam 2 milhões de pessoas. No Twitter, 6 mil, que é pouco, mas era muito interativo, principalmente nos debates. Funcionava. E o que aconteceu? A nossa rede, no final do primeiro turno, claro que as redes falam para si, mas a nossa rede tinha 99% de avaliação positiva do cliente, que era o candidato. Outras redes chegavam a 30%. Por quê? Claro, certamente porque estavam há mais tempo, eram mais abrangentes, né, e discutiam, né, um discurso um pouco mais ideológico, talvez, né, um pouco mais segmentado, e quando as pessoas entravam de fora não gostavam e havia crítica. É uma avaliação rápida que eu faço. O que vai acontecer? Né, eu acho que nós temos ainda um grande caminho pela frente para não acontecer essa segmentação que afasta as pessoas, né, do exercício democrático. Essa redução do número de pessoas participando de orçamento participativo, por exemplo, é terrível isso, mas é um fato. E o fato principal é que os governos não estão conseguindo fazer o quê? Fazer com que as propostas colocadas, as verbas, cheguem à execução. E pelo que eu vi aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos apenas 30%, né, do volume previsto realmente efetivado em termos de entrega de obras. Ou seja, 70% do que é prometido não chega às pessoas. Nós tivemos ano passado, no orçamento participativo de Porto Alegre, né, pagamento, entre aspas, de obras feitas na primeira gestão. Não estou dizendo que houve incompetência de todas as anteriores e da atual. Não. É o seguinte, a dificuldade de efetivar isso faz com que as pessoas se afastem, elas não acreditam que a sua vontade vai realmente, né, acarretar, de alguma forma,
alguma mudança ou uma melhoria na sua vida. Essa é uma discussão que nós vamos ter que ter por muito tempo. E uma vez eu fiz uma reportagem na Suíça, né, e o então primeiro-ministro, eles já tinham, no ano 2000, né, participação popular em algumas questões, eles faziam consultas populares até 6 vezes por ano, e a maior participação que eles tinham tido à época era de 24%. E eu perguntei ao primeiro-ministro, mas não é, pô, 24% é pouco. Ele disse, é pouco não. Participa quem não quer que siga. Essa é a democracia. Nós ainda, eu acho que estamos também fugindo da questão da campanha em si, mas nós estamos nos afastando, né, no momento, afastando as pessoas do convívio da democracia, no momento que a gente não desaparelha certas instituições. Nós temos que fazer com que a democracia seja exercida, é difícil, né? Eu acho que a questão digital, a democratização digital, mais pessoas podendo participar, ela realmente vai fazer com que as pessoas se interessem e acreditem na realidade do que é colocado, do que é disponibilizado, porque caso contrário, apenas um pequeno grupo monopoliza esse interesse, ele, né, se articula, com razão justificada ou não, mas é o que acontece, afastando os demais que não têm essa articulação, não têm inserção política, não são parte de movimentos, não são parte de grupos organizados, que não conseguem fazer parte, né, dessa discussão maior e da efetivação dos seus interesses. Então, talvez seja isso que explique um pouco esse distanciamento das pessoas, infelizmente, da participação direta nessa discussão. Em relação às eleições, no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma campanha menos virulenta na parte digital, ao contrário do que nós vimos na questão federal, onde houve muita briga, como o nosso advogado colocou aqui, os defensores de um pegavam seu colunista preferido, os de outro, e ficava aquela discussão que vocês viram ali, muito bem colocado, né? Pessoas não conversando entre si, grupos falando para cada um, guetos, né, tentando se explicar melhor no seu grupo e não conseguindo interagir com os demais. Então essa democracia é uma democracia relativa. O que nós tivemos de positivo nesta eleição é mostrar o seguinte, que há possibilidade das pessoas participarem, mas ainda não há uma forma, né, continuada de ver como acontece. Por exemplo, a Dilma, na eleição passada, se elegeu, muito bem, tranquila, fechou o seu blog, voltou 3 anos depois, quando começaram as manifestações. Por quê? Por interesse, claro. A democracia, ela ressurgiu por interesse, por o surgimento de uma crise. No momento da crise, chama de uma bolada, chama isso, chama aquilo, volta a negociar. Termina a eleição, espera a próxima intervenção. Nós tivemos agora, nos protestos do ano passado, pesquisas que mostravam o quê? Que 90% dos brasileiros não queriam saber de política. E 10% de alguma forma estavam interessados. Tivemos uma pesquisa agora, em abril, da Fundação Ulisses Guimarães, dizendo o quê? O que mudou? Exatamente a mesma coisa. 90,2% dos brasileiros não querem saber de política, não acreditam na política, não acreditam nos políticos, e estão descrentes do conjunto das instituições que existem, inclusive a justiça. E 10%, no caso da política, que acreditam na política, 9,8%, 10%, que acreditam na política, mas formada basicamente por pessoas que, de alguma forma, têm uma inserção junto à política e, de alguma forma, estão dentro de partidos políticos ou de instituições que são próximas a partidos políticos. Ou seja, nós temos um Brasil que não conversa com o outro. E os 10% continuam mandando no 100, a gente sabe disso. Né? Como vai mudar isso? Não sei. Mas a questão é que a mudança que se acreditava muito grande no Congresso, né, ela não houve, e a mudança na forma de atendimento dos partidos, né, as intenções, as ponderações do eleitorado também não ocorreram, porque cada partido continua falando para si mesmo. Os partidos continuam fechados, não tem reforma política vista pela frente, vai continuar cada um defendendo seus interesses e mantendo seus privilégios, mantendo sua estrutura. Então, eu ainda não vejo, né, interesse da classe política, e vale para qualquer partido, em realmente democratizar o acesso das pessoas à discussão de assuntos de interesse de todos e, além de ouvir, encaminhar reivindicações que tragam alguma solução para a vida de cada um. Na parte da política da eleição, né, realmente, como bem colocaste aí, a justiça está atrasadíssima, a justiça é muito lenta,
né, também formada por pessoas analógicas. Eu tenho colegas meus que são juízes, desembargadores, são analógicos como eu, não são digitais. E a sacanagem na parte da política, ela rola muito rápida e a justiça passa sem saber. Hoje, a maior justiça é a injustiça do Facebook. Ainda quando alguém consegue acessar lá e conseguir tirar um perfil que esteja fazendo algo errado, ou lá no YouTube, alguma publicação, é muito mais ágil que qualquer justiça. Então nós temos que repensar isso aí, senão nós não estaremos ajudando na democracia e a inovação digital não estará servindo o interesse da população brasileira. Eu vou parar aqui, já foi sugerido aqui a suspender a conversa e vou estar à disposição de vocês nas perguntas aí. Obrigado. Agradeço as palavras do senhor Marcos Martinelli, mais uma vez parabenizando pelo sucesso da sua empreitada na campanha eleitoral desse ano, e passo a palavra à doutora Raquel Recuero. A doutora Raquel Recuero é doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas, graduada em Direito pela Universidade de Pelotas, professora e pesquisadora dos cursos de Comunicação Social, habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda e do Programa de Pós-Graduação em Letras com concentração em Linguística Aplicada da Universidade Católica de Pelotas, além de membro do corpo editorial de diversos periódicos. Desde 2009, é colaboradora do Digital Media and Learning Research Hub. Tem experiências na área de comunicação e linguística aplicada, com ênfase em redes sociais na internet, conversação mediada pelo computador e difusão de informações na internet. Autora, entre outras obras, dos livros A Conversação em Rede, A Comunicação Mediada pelo Computador e as Redes Sociais na Internet, Métodos de Pesquisas para a Internet e Redes Sociais na Internet. Com a palavra, então, a doutora Raquel Recuero. Obrigada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite por estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre uma área que muito me apaixona, que é essa área de mídia social e redes sociais na internet. Também estou aprendendo bastante com os meus colegas aqui. E gostaria, então, de levantar alguns pontos hoje, conversando com vocês. Vou pedir licença à mesa para ficar um pouquinho de costas, tá, para poder passar a apresentação. Eu coordeno um grupo de pesquisa, onde nós temos acompanhado como que as pessoas têm falado sobre as eleições e participado das eleições e de eventos significativos no Brasil, na mídia social, né, nas redes sociais, desde 2008. Então, nós temos acompanhado isso, são pesquisadores de vários lugares do Brasil, e eu vou trazer aqui para vocês também alguns dados dessa eleição de 2014 que talvez ajudem um pouquinho mais a nossa discussão. Antes de começar, eu vou falar de alguns conceitos que eu acho que são básicos, para a gente poder entender um pouquinho melhor do que se trata essa questão de rede social. Então, eu acho que muitas coisas que eu vou falar vocês já sabem, vocês já conhecem, mas é preciso delimitar. Rede social nada mais é do que grupo social. A rede é uma metáfora usada pela sociologia, especialmente por essa área que eu trabalho, para a gente delimitar o que é um grupo. Então, as pessoas, elas se conectam entre elas, elas se conectam com grupos diferentes, elas têm seu grupo do trabalho, elas têm seu grupo do futebol, elas têm seu grupo da escola, e nesses grupos, elas falam de determinados assuntos em que não falam noutros, elas limitam a participação delas, elas normatizam aquela participação, algumas coisas eu posso dizer no trabalho, outras eu posso dizer para os amigos. Quando a gente está falando de redes sociais na internet, o que essas ferramentas fazem? Elas permitem a tradução dessa minha rede nesse espaço. Só que não é uma mera tradução, ela modifica a rede. Subitamente no Facebook eu não tenho só a minha rede do trabalho, eu não tenho só a minha família, eu tenho todas essas redes misturadas no mesmo espaço. E eu não consigo limitar direito onde começa uma e onde começa a outra. E aí começam parte dos problemas que a gente tem nessas ferramentas. Tá? Então, essa rede ela é uma realidade. E ela traduz as nossas redes sociais offline. E, sobretudo,
ela modifica essas redes sociais. Ela traz uma ampliação dessas redes sociais. Ninguém tem 1000 amigos na vida. Mas no Facebook vocês têm. Todos temos. Ninguém tem uma audiência de 50 mil seguidores no Twitter. Na vida, mas no Twitter pode-se ter. Então, essa modificação, ela é importante porque ela leva um pouco daquilo que é a fala sujeito a sujeito, a fala do bar, para uma dimensão pública, e muito pública. Então, eu já começo dizendo um pouquinho para vocês que as nossas pesquisas têm demonstrado que as pessoas não entendem muito bem o que significa essa plataforma pública. Elas não têm muito claro que aquilo que elas postam no Twitter vai ser visto por milhões de pessoas. Potencialmente, elas publicaram aquilo. Para elas estão falando com os amigos. Ah, eu estou conversando ali com os meus amigos. Então, essa falta desse dimensionamento é uma das primeiras coisas que eu acho que impacta na forma através da qual as pessoas conversam e divulgam aquilo que elas entendem na rede. Bem, antes de falar disso, eu gostaria de falar também de um outro efeito. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né, da famosa ideia dos 6 graus de separação, um experimento, né, de um sociólogo na década de 60, que é uma ideia antiga, que todos estamos conectados entre nós e qualquer outra pessoa no mundo, temos apenas 6 graus, ou seja, estão apenas, né, um número de pessoas fixa, ou seja, estamos todos mais ou menos próximos, todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Foi feito recentemente um experimento desse no Facebook. Tá? Essa teoria dos 6 graus era para as redes offline, nossos grupos sociais offline. O mesmo experimento foi feito no Facebook. 3,72 graus de separação entre 2 perfis aleatórios no Facebook na média. Isso significa o quê? Significa que grupos sociais que são distantes no espaço offline começam a se aproximar. Mensagens às quais eu não tinha acesso em outros lugares começam a aparecer para mim. Reparem que os nossos grupos eles têm uma característica que a gente chama de homófila. A gente tende a se dar, né, a conhecer até amigos que pensam como nós, que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, que frequentam os mesmos ambientes. Quando a gente vai para a internet, isso é diferente. Essa homofilia desses grupos, ela começa a se quebrar. Não temos mais grupos muito parecidos, temos grupos heterogêneos que começam a ficar em contato. Daqui um pouco, vocês, se tiverem perfil no Facebook, estão lá olhando lá né, as mensagens de vocês e começam a aparecer umas coisas. Como assim? Quem é que compartilha esse tipo de coisa? Algum amigo de amigo. E aí vocês começam a se dar conta de como existem pessoas que pensam absolutamente diferente de nós. E isso gera um primeiro ponto, a ofensa. Como assim essa pessoa publicou essa coisa absurda que me ofende? Né? Então, eu também vou abordar rapidamente também essa questão da violência e do discurso. Tá? Mas antes, vamos falar do mídia social. O que é mídia social? Rede social em si é um grupo de pessoas. Mas quando as pessoas estão em rede, e essas conexões elas são permanentes, ou seja, elas não estão só enquanto eu estou aqui fisicamente. Fui embora, acabou nossa conexão. Elas estão o tempo inteiro abertas. Aquilo que eu divulgo pode ser replicado enquanto eu não estou lá. E isso dá uma dimensão muito grande e muito semelhante à mídia tradicional para as mensagens que são divulgadas nessas ferramentas. Mas repara que, diferentemente da mídia tradicional, essas mensagens elas precisam que as pessoas repliquem. Elas não conseguem se replicar direito. Elas precisam da ação dos indivíduos ali para atingir pessoas mais distantes. Bem, então essas 3 coisas eu acho que são base, né? Trazendo um pouquinho a diferença, né, dessas 2 mídias, só para ficar um pouquinho mais claro, que eu acho que é extremamente relevante aqui para o que a gente está falando. Na mídia tradicional, que eu chamo aqui a mídia de massa, nós temos um ponto fundamental. Todos recebem a mesma mensagem. Basta estar conectados. Liguei a televisão, horário eleitoral gratuito, eu vou receber a mesma mensagem que todos os outros centenas de milhares de brasileiros que estão naquele momento assistindo televisão. Na mídia social isso não é verdade. Na mídia social, eu dependo, das pessoas replicarem as mensagens. 2, eu posso ser um replicador, eu posso ser um emissor da mensagem, e muitas vezes eu posso ter mais audiência do que um representante da mídia tradicional. Então, eu inverto esse papel. Alguns teóricos chamam isso de liberação do polo emissor. Subitamente, o polo do emissor, que é tão poderoso na mídia tradicional, começa a se pluralizar. Tá? Eu vou discutir que não é bem assim, mas essa ideia é a base da mídia social.
Há um foco muito grande na mídia social, por se chamar social, na conversação, no interesse, em coisas que não são tradicionalmente, pura e exclusivamente entretenimento, como na mídia mais tradicional, ou jornalismo, por exemplo. Ela tem fundamentalmente duas vias, eu falo, mas os outros falam comigo também. Então, eu recebo respostas, né? Na mídia tradicional não existe resposta. A resposta ela vem pela pesquisa, pela opinião pública, por outros veículos que não a mídia. Eu não posso falar com a televisão e dizer discordo disso que está sendo dito. Na mídia social eu posso. E mais, a minha discordância pode ter mais audiência, pode ter mais replicação do que a própria fala que a originou. E a gente tem, nos dois casos, uma representação muito semelhante ao conceito de esfera pública, que todos vocês conhecem, né, claro, do Habermas. No caso da mídia tradicional, principalmente através do agendamento das discussões, e no caso da mídia social, principalmente pela conversação nos grupos. Bom, eu acho que esses elementos são fundamentais para a gente pensar um pouquinho o que aconteceu nas eleições e os fenômenos que a gente observou. Só para dar uma ideia geral para vocês, o nosso grupo se chama Midiars, né? Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais. A gente está monitorando as eleições majoritárias e para governador, né, todo o país, desde o ano passado. Então, nós selecionamos todos os pré-candidatos, possíveis candidatos, nomes, e largamos tudo numa série de servidores para que a gente pudesse monitorar o que estava acontecendo e como que ia se desenhar essa campanha. Ainda estamos analisando, são muitos dados, mas eu trouxe alguma coisinha aqui para mostrar para vocês esse argumento de discussão que eu estou querendo construir aqui. Alguns elementos que a gente observou, tá? De modo geral. Primeiro, maior envolvimento político. A gente monitorou as mesmas ferramentas em outras eleições. Pela primeira vez nessa eleição, nós vimos um envolvimento muito maior das pessoas comuns, especialmente no segundo turno. Dado a polarização que se tornou fortíssima no país e que não é necessariamente positiva, ok? Mas que aconteceu. Então as pessoas começaram a se sentir incomodadas pela discussão dos outros e começaram a, de uma maneira ou de outra, se posicionar a respeito. Muitas vezes, não publicamente. Numa esfera mais reservada, por exemplo, seus amigos. Ou, por exemplo, simplesmente deixando de seguir aqueles amigos. O Facebook ele tem uma função chamada unfollow. Significa que tu silencia aquele perfil. Então, aquela pessoa lá que estava muito enlouquecida falando de eleições, eu vou lá e faço assim, ó, clique. E ela não fala mais. E aí eu vou lá e digo para os meus amigos, não aguento mais fulano. Não concordo com ele, está falando um monte de asneira, mas dei unfollow. Então, eu não acabo com a relação, mas eu silencio aquela mensagem, silencio aquele emissor. Então, reparem que as pessoas têm poder, ok? Elas não é uma coisa assim, elas estão lá recebendo essas mensagens, meu Deus, não tem nada a ver, eu odeio isso, não quero mais receber. Não, ela pode ir lá e desligar. Dizer que não quer mais receber aquilo. Bem, campanhas difamatórias, né, como já foi dito, a maior polarização, mas a gente tem um outro fenômeno que eu achei extremamente interessante. Como houve um espaço um pouco mais democrático do que a mídia tradicional, os partidos menores, os partidos que tradicionalmente não têm espaço tão grande, conseguiram uma grande audiência e conseguiram uma presença bastante incomum, especialmente comparando com eleições anteriores. E a gente também tem uma questão muito importante, que são os perfis fakes, né, os perfis falsos, que eu vou falar rapidamente também, se o tempo me permitir. Com relação à participação política, o que nós observamos? Primeiro, houve um palanque mais igualitário. Todos os partidos fizeram uso, eu vou trazer aqui principalmente dados das eleições presidenciais, tá? Mas todos os partidos fizeram uso das mídias sociais. Todos. Todos eles usaram, e mais, quanto menor o partido, maior o uso. Tá? Mais presença ele tentou construir aí. Segundo, apesar de todos os partidos poderem potencialmente usar, não basta usar, as pessoas precisam te ouvir. Então existiu aí na audiência uma desproporção. Mas alguns candidatos conseguiram conquistar a audiência, alguns candidatos conseguiram ter um pouquinho mais de espaço e participação para construir os seus discursos. Desculpem o gráfico, nossa, está bem feio aqui, mas sim, eu posso divulgar isso depois para vocês olharem, mas basicamente esse gráfico representa as menções no Twitter durante o período de 1º de agosto de 2014 a 26 de outubro de 2014 dos candidatos à eleição presidencial. Tá?
E cada uma dessas corzinhas ela é um partido. O vermelho e o azul são os 2 partidos, né, majoritários, o PT vermelho e o PSDB em azul. E os outros são os partidos dos candidatos, né, menos conhecidos, principalmente PV, candidato Eduardo Jorge, PSOL, candidato Luciana Genro. Esses 2, com ainda o acréscimo do PRTB, do candidato Levi Fidelix, e o candidato Everaldo também teve algumas citações, mas foram os mais citados. Eu gostaria de chamar a atenção para os picos que estão marcados ali. Esses picos eles têm uma correlação direta com o horário e o dia dos debates televisivos. Aí a nossa primeira hipótese foi, ok, há o debate presidencial na televisão e as pessoas vão para a mídia social e falam sobre os candidatos. Só que a gente começou a observar que as pessoas falavam coisas que não eram necessariamente aquilo que estava sendo dito nos debates, primeira coisa. Segundo, elas falavam de candidatos que não necessariamente estavam respondendo as perguntas naquele momento. Elas ficavam lembrando dos outros. E terceiro, os candidatos que não estavam nos debates aproveitavam a conversação com suas campanhas e participavam da conversa e eram citados também, mesmo esses candidatos. A gente observou um aumento de audiência desses candidatos no tempo e mesmo os candidatos que não participaram dos debates, participaram dos debates online e tiveram um aumento na sua audiência. Claro, uns mais, outros menos. Chama a atenção também do candidato Levi Fidelix, que vocês certamente sabem, ele é esse azulzinho aí, lá em cima. Ele tem um pico de citações naquele debate onde ele participou de uma forma bastante agressiva, né, e talvez ofensiva, e para alguns possivelmente, né, até ilegal, para dizer o mínimo. E o que a gente observou foi que quando esse candidato se posicionou dessa maneira, as menções a ele foram todas negativas. Então ele foi muito citado, mas ele foi muito criticado. Houve uma crítica generalizada ao comportamento dele. Muito grande. Então, a gente viu que essa conversa ela não estava exatamente pautada por aquilo que a televisão estava mostrando, no sentido de concordância e aceitação daquela mensagem. Mas era muito mais desafiador. Então, vocês estão vendo ali só as menções, tá? Então, há um ganho de visibilidade, houve um ganho de visibilidade para os candidatos dos partidos menores. E isso foi verdadeiro não só no Twitter, isso foi verdadeiro também no Facebook. Eu peguei um dado só, tá, para exemplificar a audiência, curtidas nos posts. Então, cada vez que o candidato postava uma mensagem, essa mensagem ela é curtida e a gente acompanhou o número de curtidas que essas mensagens tinham e como é que elas cresciam no tempo. Vocês estão vendo aqui também que a gente também tem uma audiência grande, embora não tão grande dos partidos menores, principalmente da Marina, né, que é o amarelinho, né, do PSB, mas que os outros 2 também com um destaque muito maior. Por que destaque muito maior no Facebook? Porque o Facebook ele tem uma dinâmica diferente do Twitter. No Facebook, as pessoas tendem a curtir as páginas que elas gostam. E nem sempre elas recebem essas mensagens, porque o algoritmo do Facebook para fanpage ele é bastante diferente do algoritmo para perfil. Então, as mensagens das fanpages raramente são mostradas para os usuários. Mesmo que tu curta aquela fanpage 300 vezes, o Facebook prioriza a mensagem dos demais usuários. Porque ele considera que a conversação é mais importante na ferramenta do que receber a informação que vem das fanpages. Então, ela não aparece muito, ou seja, você precisa estar indo lá na página toda hora para curtir. Seus amigos precisam curtir para essas postagens aparecerem. E ainda precisa existir também uma afinidade desses amigos. Se todos os meus amigos curtem a página do Aécio e eu curto a da Dilma, tendência é que nunca apareça postagem da Dilma para mim. Porque os meus amigos curtem o Aécio. Então isso também entra no algoritmo do Facebook. Então por isso ele tende a ser mais homogêneo do que o Twitter. Mas deixa eu mostrar aqui os tweets dos candidatos. Reparem que os candidatos que mais participaram não são os candidatos majoritários. Vermelhinho Dilma e azul Aécio. Os candidatos que mais postaram são os candidatos dos partidos menores. A Marina é um amarelo, tá? E vocês estão vendo ali acima, se eu não me engano, o laranja é a Luciana Genro, o azul é o Emael, o azul grande. O verde é o Eduardo, o roxo é o Eduardo Jorge, mas eu não tenho bem certeza. Depois eu clarei esse mapa aqui para a gente poder dar uma olhada um pouquinho melhor. Vejam os picos de participação que coincidem as datas dos debates televisivos.
Então, esses candidatos apropriaram isso e tomaram a dianteira nessa participação através de suas campanhas, conseguindo, a partir disso, uma maior visibilidade para suas campanhas. E a gente achou isso um dado extremamente relevante, porque ele não aparece em dados de outros países. A gente tem acompanhado isso, fazendo esse monitoramento juntamente com pesquisadores de outros países também, e a gente ainda não está observando isso em outros países. São principalmente os candidatos majoritários, enfim. Reparem, entretanto, que quando começa o segundo turno, aumenta também a participação dos candidatos que foram para o segundo turno, que praticamente duplicam, se não triplicam a sua participação na ferramenta. Tentando, então, conquistar também essa audiência, né, das pessoas que estavam ali. Mesma coisa no Facebook. Número de postagem, vejam que é muito mais uniforme do que aquele que eu mostrei para vocês da audiência. Ou seja, todos podem falar, mas não necessariamente todos têm a mesma audiência. O que torna a chave a questão que foi falada aqui anteriormente, que é preciso também prestar atenção em como que essa audiência é conquistada. Bem, além disso, a gente tem outras questões que eu acho que são extremamente relevantes. A gente também está acompanhando o perfil da Dilma Bolado e outros perfis falsos, e a gente está tentando entender o impacto que esses perfis têm nas decisões de voto. Gostaria de chamar a atenção para a Dilma Bolado. Conheço o Jefferson Monteiro, que é o rapaz que faz essa página. Ele tem mais audiência no Facebook do que o perfil oficial da presidenta. Mas nós temos uma aluna de doutorado que está pesquisando isso. No decorrer da campanha, entre outubro de 2013, quando Dilma volta ao Twitter, e o início da campanha eleitoral, ela apropria as falas da Dilma Bolado. Dilma subitamente começa a postar tweets onde tem uma hashtag chamada Dilmais, que era originária da Bolada. Dilma começa a falar usando termos e conceitos que a Dilma Bolado usava. Sambando ao som de raça negra, Dilmais, Rousself, né, o selfie com a Dilma. Essa apropriação, ela aproxima o perfil da presidenta com o perfil da Dilma Bolado. Isso é interessante, porque existe muito mais receptividade, especialmente entre os jovens, a esse perfil do que o perfil oficial. Vocês comentaram anteriormente aqui também, né, de outras páginas que estão tentando trazer essa informalidade para conquistar a audiência. Mas eu acho que é importante a gente prestar atenção nessas questões. Também tem o perfil, outros perfis, né, o perfil falso do Aécio, que não deu muito certo, mas que também existiu. Perfis falsos do Eduardo Jorge, que deram muito certo, mas era bastante difícil diferenciar o perfil falso do oficial, porque o próprio oficial era bastante informal, né? Mas, enfim, essa é uma outra questão que eu acho que é importante. Já estou estourando quase o tempo. Finalmente, eu queria só falar rapidamente da questão da violência, tá? Eu acho que é extremamente importante para a gente entender a violência nas eleições, a gente perceber o que é o discurso. Discurso, como a gente entende, tá? Quem estuda a análise do discurso e afins, estou citando aqui principalmente esses dois teóricos aí, o discurso ele não é só o que se diz, ele é o que está expresso naquilo que é dito, ele é um pouco da ideologia do que está por trás. E o discurso é uma coisa assim meio bandida, porque ele se naturaliza de tal maneira dentro da sociedade que os agressores não percebem que são vítimas e que são agressores quando repetem esse discurso. Vou contar aqui uma anedota só para exemplificar. Uma vez eu estava andando com minha mãe de carro, né, na minha cidade, e eu era nova, e minha mãe dirige bem, né? Super bem mesmo. Mas ela fica super irritada com as pessoas que não respeitam as leis. Bem, aí ela estava dirigindo e vinha uma pessoa lá fazendo barbaridades na frente dela, e daqui a um pouco ela passa e diz assim, que absurdo, só podia ser mulher. A minha mãe, nesse momento, ela não se dá conta que ela é agressora e ela é vítima. Sou eu e as outras. Eu não sou as outras. Mas eu estou repetindo um discurso machista e misógino que existe na nossa cultura. E que cada vez que a gente faz, que a gente expressa, a gente ensina. E as pessoas, elas naturalizam. É assim porque sempre foi. Tivemos o caso daquela menina aqui em Porto Alegre, que foi no estádio e xingou. Eu não estou tirando aí a questão da força que isso tem, tá? Mas reparem, durante anos todo mundo fala isso no estádio. Por que agora eu não posso dizer isso? Ela não se dá conta. É aquela história do não sou racista, mas. Eu não me dou conta
de como esse discurso está naturalizado nessa sociedade. E aí vocês têm as mídias sociais trazendo esses discursos e as pessoas ficam horrorizadas. A internet, como que as pessoas dizem essas barbaridades? As pessoas dizem essas barbaridades na sociedade. Talvez elas não digam na frente de quem não concorda com elas, mas elas fazem a piadinha no bar. Elas comentam com os amigos que concordam, a homofilia, mas elas não dizem publicamente. O problema da internet é que todo o espaço é público. Então a conversa de bar, ela se torna uma conversa pública. E as pessoas começam a ver esses discursos de ódio que existem. Porque eles ficam mais claros, porque eles estão ali, porque as pessoas continuam falando aquilo que elas falam. Só que o sujeito, quando ele fala isso, ele imagina os amigos, ele não imagina todo mundo. Ele imagina aquelas pessoas que vão concordar com ele. Porque, afinal de contas, o que ele está dizendo ali é muito engraçado, é muito importante. A balcanização, que é um termo usado, né, por muitos teóricos para representar essa divisão dramática que a gente está vendo na sociedade, que está sendo xenófoba nesse momento aqui no Brasil. Quem não concorda comigo é burro, é uma pessoa que não sabe de nada, não devia morar no mesmo lugar que eu. Isso já foi. E a balcanização, eu acho uma coisa extremamente preocupante, porque ela não está sendo só observada no Brasil. Pesquisadores de todos os lugares do mundo têm observado o mesmo fenômeno. As eleições da Espanha, mesma coisa. 2013, tem artigos de 2013, 2002, todos relatando processos semelhantes em eventos eleitorais nos países através da mídia social. E justamente, então, essa questão da violência, ela se dá por causa das audiências invisíveis. Eu não sei quem são as pessoas que estão recebendo essa mensagem. Eu olho as mensagens e eu digo, é óbvio que as pessoas vão concordar com essa coisa extremamente engraçada que eu estou publicando. E aquele meu amigo que, estatisticamente, por exemplo, votou no PT, uma vez que nós tivemos uma eleição muito dividida, estatisticamente, chances são que 50% dos meus amigos se ofendam se eu colocar essa mensagem no meu mural. Mas eu não penso nos que se ofendem, eu penso nos que vão concordar comigo, que é a minha audiência invisível imaginada. É óbvio que todo mundo vai achar isso engraçadíssimo, só que não. E aqueles que se ofendem, eu vou ficar chocada quando eles se ofenderem. Porque muitas vezes eles não vão me dizer, eles vão simplesmente me tirar dali, desligar o meu botãozinho. E isso também nos levou especificamente a observar também as declarações de ódio. Esse mapinha aqui vocês também não estão vendo direito porque está muito claro, mas ele é uma rede que representa os conceitos mais usados no final das eleições, associados a nordestinos, eleições, Dilma, Aécio e etc. Isso aqui é um retrato das pessoas falando que os nordestinos tinham votado na Dilma e, portanto, mereciam se separar do país, eles eram burros, eles eram isso, eles eram aquilo. Esse discurso, gente, ele está presente na sociedade. Ele não surge na internet. As pessoas acham que ele tem razão, que é isso aí mesmo, e vão reproduzindo. Aqui a gente fez um mapa de 20 mil, mas a gente já tem 200 mil tweets, muito mais. Milhões de tweets que representam isso. A gente tem milhares de tweets falando de eleições, muitas vezes de maneira agressiva, postagens no Facebook, e de maneira que podem nos levar a ficar bastante chocados com o que está acontecendo. Desculpem, eu corri um pouquinho agora no final, mas só para salientar, eu queria trazer aqui algumas questões que eu acho que são essenciais para a gente discutir. Se alguém tiver interesse em alguns desses dados que eu coloquei aqui, pode me mandar um e-mail. Realmente está bem claro o data show aqui, então vocês não viram todos os detalhes. Mas agradeço e peço desculpas por ter levado um pouquinho de tempo a mais. Obrigada. Agradeço as palavras da doutora Raquel Recuero. Passaremos agora às perguntas formuladas. Pergunta formulada por Renato Marinho, chefe de cartório TRS. Dirigida à doutora Raquel Recuero. A popularidade dos candidatos minoritários pode ter a ver com a descrença na política e o costume nacional de fazer brincadeiras e galhofas com os problemas? Possivelmente, sim. Mas é importante salientar que a página da Dilma Bolada, por exemplo, ela é uma página humorística. Eu não sei quem foi que perguntou, a pessoa pode se identificar. Renato Marinho. Então, a página da Dilma Bolada, por exemplo, é uma página bastante humorística, tá? Assim como a página do Aécio de Papelão, que é contra, né, contrária, ela é derrogatória para o Aécio.
mas todas elas estão nesse limiar do humor. No caso, especificamente, do Eduardo Jorge, há um humor positivo, de uma maneira que, como talvez a página da Prefeitura de Curitiba, por exemplo, que usa esse tom também, conseguiu atingir mais os jovens, por exemplo, do que outros candidatos. A da Luciana Genro há humor, mas é um humor mais guardado. Então, atinge um outro público. Eu acho que não dá para essa questão da galhofa ser um determinante negativo nisso. A gente observou o contrário, que parece ser um determinante positivo. Mas ainda estamos, como eu disse, são mais de 35 milhões de tweets, está só de um turno, mais de 50 milhões de posts no Facebook, a gente não analisou tudo. Isso aqui que eu trouxe para vocês foi um quadro bem pequenininho desses dados. Obrigado. Agora a pergunta de João Vitor de Oliveira. Ele é assessor de direção do Conselho de Contribuintes do Rio Grande do Sul. Uma pergunta de veras interessante. Dirigida ao senhor Marcos Martinelli. Como se deu a administração da declaração, aspas, inadequada, fecha aspas, do candidato Sartori, no caso, abre aspas, piso do Tumeleiro, fecha aspas? Pena que o Tumeleiro não fez doação para a nossa campanha, viu? Seria bem-vinda. Foi um problema, foi um problema. Foi duplamente um problema. Primeiro porque a candidatura de situação, ela aproveitou muito bem disso, era muito bem articulada. Em 2 horas já estava nas redes sociais, já estava nos WhatsApp, que não falamos aqui, que para mim é a coisa mais importante da eleição é o WhatsApp, mas é pouco tempo para a gente conversar sobre isso. E também até com matérias, com vídeos colocados aqui em principais praças aí, na mesma tarde. Para vocês terem uma ideia, assim, no primeiro turno a gente não teve uma pesquisa sequer. Né? Não tivemos quantitativa, qualitativa, não tivemos tracking, que deveria ter, qualquer campanha tem que ter, mas não tinha. No segundo turno nós tivemos. E no dia, né, da questão da escorregada no piso, aí, só teve à tarde, que teve um problema, o pessoal só trabalhou à tarde. E a nossa pesquisadora, ela recebia as informações dos entrevistadores, de tão rápido que chegou, para vocês terem uma ideia. Como está a dinâmica hoje. Né? Feito à tarde, 2, 3 horas depois, as pessoas já não tinham ouvido em rádio, aliás, foi até no site do Terra, não tinham visto, mas já tinham recebido de uma forma ou de outra, devido à boa articulação da candidatura de situação. Como é que foi gerido isso? Né? Qual é a minha determinação? Isso é gestão de crise. Né? Qual é a certeza que a gente tem na nossa vida? A crise vai acontecer. Em campanha, é a certeza que ela vai acontecer, possivelmente na mesma hora, não no mesmo dia. Então, na gestão de crise, a primeira coisa, responder. Aí não, mas tinha sugestões, não, vimos isso em tal lugar, aí pensou, não tem. Erro é erro, tem que ser assumido. O candidato assumiu no mesmo dia e, assim que possível, porque também demora, vocês sabem que vocês trabalham no TRE, sabem que não, tem 1 hora para enviar um material para as emissoras. Então, por exemplo, o comercial, né, ele só podia ser colocado no outro dia. Na televisão também tem que chegar às 5 horas da tarde, não tinha como colocar, mas tinha como colocar no programa de rádio da manhã, 7 da manhã, ao meio-dia, no programa de TV, à 1 da tarde. Ele estava em viagem, nós gravamos uma mensagem, colocamos nas nossas redes na mesma tarde e fomos para cima, assumindo que tinha sido, né, um equívoco, foram 27 segundos retirados de 54 minutos, numa questão momentânea, e num segundo momento, lembrando o seguinte, ele escorregou no piso, sim, mas quem criou o piso, quem assinou o piso, quem prometeu o piso e quem não cumpriu o piso não era ele. Ao contrário, aí nós falamos uma coisa que ele não queria falar em campanha, dentro de um dos princípios que nós tínhamos lá de não prometer. Né? E a não promessa dele é o seguinte, que não tínhamos falado até então, tivemos que falar. Em Caxias do Sul, quando ele tinha sido prefeito, ele não pagava um piso, ele pagava 2 pisos para o magistério. Então as pessoas começaram a pensar. Mas o estrago nisso é um estrago, né, terrível, vocês não imaginam. Para terem uma ideia, em 3 dias no nosso tracking, né, o candidato perdeu 12 pontos. Isso aí, se tu continua, se não faz uma ação imediata e efetiva, não adianta fazer imediata e não ser efetiva. Tu pode perder uma campanha, como a Ana Amélia perdeu no primeiro turno. A Ana Amélia e o Tarso eram os preferidos, né, quem sabe preferidos da mídia também, porque até domingo, às 7 da noite, estavam dizendo que o Sartori estava fora da campanha, ele estava com 40%, não, mas não deve ter chegado urna de tal lugar, não deve ter chegado urna. A campanha estava polarizada pela mídia e pelos 2 partidos que estavam na frente, pelas 2 candidaturas que tinham interesse nessa polarização. Né?
o Sartori apareceu como primeiro colocado, com surpresa até para nós, porque nós não tínhamos pesquisa mesmo, nós achávamos que íamos para o segundo turno, sempre achamos isso, né, mas não com essa diferença. Mas a questão, né, sintetizando, é responder rapidamente e com verossimilhança. As pessoas têm que acreditar naquilo que está sendo feito. Ele pediu desculpa, reconheceu, lembrou o passado dele de professor, lembrou o passado da esposa dele de dirigente do CEPERS, lembrou do respeito dele aos professores, que não teve, em 8 anos de prefeitura, não teve greve e tal, e as pessoas começaram a repensar e se reposicionar. Então, mas foi um prejuízo muito grande, sim. Passo a palavra para o doutor Fernando Neisser, que gostaria de tecer algumas considerações. Só uma observação, na verdade, do assunto que o Marcos Martinelli colocou, do WhatsApp e dessa velocidade com que hoje os candidatos conseguem ter acesso às informações das pesquisas, especialmente as qualitativas. Vi pela primeira vez nessa eleição algo que me impressionou muito. Durante o debate, as candidaturas que têm, enfim, fôlego financeiro para fazer, mantêm grupos qualitativos, os focus groups, onde as pessoas estão avaliando o que os debatedores estão dizendo ao vivo. E cada profissional de marketing tem um jeito que gosta de captar essas informações. No caso da campanha que nós fizemos em São Paulo, do Paulo Scaff, o Duda Mendonça gostava do cartão vermelho e do cartão verde. Então, enquanto as pessoas desse grupo estão assistindo o debate, elas levantam o cartão verde e o cartão vermelho para que o mediador consiga saber imediatamente. Saiu uma frase do candidato, uma frase do adversário, eu já sei qual foi a reação. Hoje, com o WhatsApp, haviam grupos de WhatsApp da coordenação da campanha, de comunicação, e o candidato, durante o debate, com o iPad, ele fazia uma fala de 1 minuto, enquanto seu adversário está respondendo, ele já recebia o feedback do grupo qualitativo se a fala dele tinha sido bem ou mal avaliada e rapidamente com uma outra frase, por quê? E com isso ele podia ou ir em cima, se foi bem avaliado, ou falar, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, porque é importante pensar. Quer dizer, essa velocidade de acesso à informação é algo que eu jamais tinha visto nas eleições e que torna cada vez mais dispara a condição de igualdade entre os candidatos, porque o serviço é muito caro. O Marcos Martinelli até comentou que não teve isso no primeiro turno aqui, porque é muito caro o grupo qualitativo, ainda mais um grupo qualitativo com essa agilidade de informação. Obrigado. Vou passar para as próximas 2 últimas perguntas e depois abrir a oportunidade para um intervalo. A próxima pergunta é dirigida à doutora Raquel Recuero, pela Bruna Longasai. Perdão se eu não pronunciei certo o seu sobrenome. Ela é jornalista, assessora de comunicação da Assembleia Legislativa. Questiona ela: o que explica a audiência de partidos não majoritários e candidatos não preferenciais nas redes sociais não se refletir nas urnas? Existem várias teorias, eu não sei o quanto tu estudou sobre isso, mas existem várias teorias a respeito da intenção de voto. Tá? A intenção de voto, para algumas escolas, ela se dá principalmente através das tuas conexões, ou seja, mais importante, mais além do que a mídia fala, do que aparece na televisão, ela se dá talvez por aquilo que os teus amigos falam. Eu acho que há um reflexo nas eleições, sim, tá, no voto. Talvez não globalmente, porque há uma campanha difamatória muito grande. Se tu não votar em A, B vai ganhar. E se B ganhar, vai ser um desastre. Se tu não votar em B, A vai ganhar. E se A ganhar, vai ser um desastre. Então, é a ideia do voto útil. Mas eu vou dizer que nós monitoramos num microcosmo, que foi lá em Pelotas, as eleições municipais, e nós observamos que houve impacto. E o impacto foi significativo. Tá, de um candidato desconhecido do PSOL também, que em uma campanha lateral pelas ferramentas de rede social, ele conseguiu se posicionar e ele acabou a eleição em 3º lugar. E ele era absolutamente desconhecido. Então, é difícil, a gente está tentando entender ainda qual o impacto que isso tem efetivamente na decisão de voto. Tá? Várias teorias, citei aqui uma delas, que é em quem teus amigos votam, em quem teus amigos apoiam. Isso pode ser um determinante, tá? E aí as redes sociais têm uma importância muito grande, porque se os meus amigos começam a apoiar claramente um candidato, eu começo a me sentir constrangido de dizer que eu apoio o outro.
Então, isso tende a delimitar um pouquinho mais a minha opção de voto, se eu não tenho uma opção radical. Tem outras, mas, enfim, a gente acha que essa tem uma importância grande. E a gente observou isso. Então, as pessoas começaram a declarar o voto para esse candidato, e, subitamente, ele se tornou legal, e as outras pessoas também começaram a apoiar. E os candidatos majoritários perderam espaço. Isso foi um microcosmo, tá? Algum tempo atrás, numa cidade pequena. Agora, a gente não sabe o impacto que isso vai ter. Claro que eleições presidenciais envolvem um monte de coisa, principalmente acesso. Os protestos de junho de 2013, que a gente também monitorou, quem está acessando, quem está atuante em redes sociais hoje é principalmente Sul-Sudeste, Nordeste relativamente. Norte e Centro-Oeste são regiões que quase não têm acesso. Então, não é um retrato fiel do Brasil. Nesse sentido, não é. Existe uma deficiência. A gente fez isso por geolocalização, ok? A gente localizou aonde que estavam as pessoas que estavam postando dentro do universo de coisas que estavam sendo postadas. E não existe um apagamento dessa região. Ela não aparece, essas regiões não aparecem tanto. Então, não é um quadro fiel. Agora, se aumentar o acesso, a gente tende a ver, talvez, uns efeitos maiores. Ainda não sabemos. Tá? Agora, em Sul e Sudeste, esse impacto é muito maior. Obrigado. Passo uma pergunta direcionada a todos participantes da mesa, formulada por Carlos Fernando Costa. Ele trabalha no TRE, um cartório eleitoral, e questiona: a violência nas eleições foi visível nas redes sociais. Qual a perspectiva para 2016? E acrescento eu, a eleição municipal tem sempre um maior embate, dada a proximidade dos candidatos. Então, repito, qual a perspectiva para 2016, sendo uma eleição municipal? Bom, eu creio que me preocupou muito sobre essa questão da violência na campanha, o posicionamento, na última semana, a mudança radical de posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, que apontou para um entendimento de que no horário eleitoral gratuito não mais poderia fazer uma propaganda de ataque, uma propaganda negativa, mas só uma propaganda propositiva, já que aquilo é custeado com recursos públicos. Isso me parece que escamoteia a propaganda negativa que sempre existiu e sempre vai existir e joga ela forçosamente para as redes sociais, onde é muito mais difícil controlar os seus excessos. Eu temo que, se essa jurisprudência se consolidar, nós vamos ter uma eleição de 2016 não só muito mais violenta, como de uma violência mais difícil de ser balizada. Controlada ela não será, domada ela não será, mas minimamente balizada, compreendida e que fique num nível tolerável. Eu tenho receio que essa tentativa de superregulação que o TSE apontou no final da campanha, ela acabe tendo um efeito backlash, que o tiro saia pela culatra, porque a negatividade está presente e vai continuar estando presente. Eu prefiro que ela esteja onde a gente consegue vê-la e trazer para a Justiça Eleitoral controlar os excessos maiores. Eu concordo com o Fernando, eu acho que essa é uma questão extremamente importante, relevante, mas eu também acho que há uma tendência que existe uma autonormatização também, no sentido de que existe a reputação é um valor de todas as pessoas nas redes sociais. Ninguém quer que seus amigos pensem que você é um idiota. Você quer que os seus amigos pensem que você é uma pessoa extremamente legal, relevante, querida e afim. Portanto, eu acho que as pessoas recém agora vão experimentar os efeitos dessas agressões que aconteceram durante esse turno. Tá? E essa experimentação se dá pela normatização social, ou seja, pela exclusão, pelo afastamento e pelo julgamento dos seus pares. Então, as pessoas agora estão se dando conta que elas ofenderam os outros e que isso não foi legal e que, puxa, agora o que eu faço? Talvez se eu excluir essas postagens no meu perfil, ninguém nunca mais se lembre. Tem nessa aí um Tumblr bastante interessante, como fazer as pazes depois que você brigou com todos os seus amigos na internet. Então, existe uma tendência da sociedade regular isso um pouquinho também. Tá? Então, eu vejo isso de uma maneira interessante. Acho que as pessoas vão começar a dizer, vem cá, te controla, ninguém te aguenta. Todo mundo vai parar de ser teu amigo no Facebook. Aí vai ser uma desgraça total para essa pessoa. Então, eu acho que um pouco tende a vir daí também. Embora talvez não seja o suficiente. E por isso eu concordo contigo. Não, também concordo. Acho que as pessoas vão aprender, né, a exercer a democracia a partir do respeito ao próximo. Né? E os que não
não se comportarem assim, vão ser excluídos, vão ficar falando só para os seus guetos. Eu acho que eu acho que essa eleição, principalmente no segundo turno, apesar da virulência aí em nível nacional, né, teve uma discussão, teve uma volta da reflexão sobre a importância da política. E isso eu acho importante para aproximarmos os 90% que dizem odiar políticas / políticos, para eles pensarem, né, e estão pensando, que para teres um país, um estado, um município, né, um vizinho como aquele que tu quer, tu tem que ceder também, tem que discutir, tem que participar. E participar não é só reclamar, né, que o nosso país virado, cheio de direitos e com poucas pessoas querendo assumir seus deveres, né, não discute muito isso. Eu acho que essa questão vai ser discutida e a democracia vai dar mais um passo pequeno, mas um passo na próxima eleição. É o que eu espero. Agradeço a todos os debatedores e convido a todos para que façamos um intervalo, ok?